A paz do Senhor a todos, muito bom dia. Feliz Natal para todos que estão me vendo através desse vídeo nessa manhã, do dia 25 de dezembro. Aqui quem está falando é o pastor Cláudio Mendonça, da comunidade evangélica Machia, que fica localizada na Avenida das Alagoas, 1713. Nessa sexta-feira nós não tivemos o culto da igreja lá, até por ser véspera de Natal, a gente não tinha feito nenhuma programação. E também algumas pessoas estão sabendo que eu tive a perda de um familiar, de um irmão meu, Valquimar, que faleceu no dia 23, uma situação triste, que machuca o coração da gente. Mas eu acredito que naquela promessa que o Senhor fez através da sua palavra, que Ele salvaria tanto a mim como a minha família, Há uma promessa de Deus dizendo: salvarei tu e a tua casa. E eu creio que ele teve oportunidade de Deus de, antes de sua partida, se reconciliar com Deus. Aí você pode falar: pastor Cláudio, por que você tem essa certeza? Porque tenho orado por ele, tenho orado pela minha família, tenho intercedido, tenho focado nisso, e eu acredito na promessa de Deus. Eu acredito que Deus ouviu as minhas orações e que ele teve tempo de buscar a Deus. Até a própria filha dele falou, que ele passou mal antes, e ele estava orando, ele buscou. E eu acredito naquela passagem que eu vou citar para vocês aqui a respeito do ladrão da cruz, Mas antes disso eu quero convidar você a estar comigo neste domingo às 19 horas, e baseado em tudo isso que eu estou falando também, eu vou estar fazendo uma oração especial, um clamor por toda a nossa família, por todos os nossos familiares, porque é importante. As promessas de Deus, elas se cumprem quando nós focamos nela também, quando nós tomamos posse, Então Deus prometeu que salvaria a nós e a nossa casa, mas a Bíblia diz que aqueles que não cuidam dos seus negou a fé. Ou seja, o que é cuidar dos seus familiares, dos seus parentes? A Bíblia diz que esses que não cuidam negam a fé. E como a gente cuida? A gente cuida velando por eles em oração, a gente cuida clamando, buscando por eles, e sempre que temos uma oportunidade, lançarmos, semearmos uma semente, estarmos intercedendo. A nossa oração é muito importante no mundo espiritual, pois a Bíblia diz que a oração do justo pode muito seus efeitos. Então, a nossa oração, nós entrarmos no mundo espiritual pela nossa família, pela salvação da nossa família, apresentando a Deus a promessa dele de salvar tanto a nós como a nossa casa. Ele prometeu que nos salvaria, que começaria a salvação através de nós e que alcançaria a nossa família. Então é importante nós colocarmos isso diante dele sempre, orarmos, lutarmos para que essa promessa se cumpra e crermos principalmente. Então nesse domingo eu vou estar levantando um clamor junto com você pelo seu familiar. Aí você pode falar assim: pastor Cláudio, mas o seu irmão partiu com 54 anos, sua oração, o que adiantou da sua oração? Você não orava por ele? Olha, querido, eu acredito que a oração que eu fiz por ele, as orações que eu fiz, que a minha mãe fez, que alguns familiares meus, assim, até minha irmã, que também tem buscado a Deus, minha mãe, que é uma mulher de Deus, foi respondida assim. Mesmo porque eu acredito que no momento de sua partida, ele, como eu falei antes, comecei falando, ele teve a oportunidade de clamar. E eu acredito que quando a pessoa, mesmo no momento que ela está ali da partida, quando ela tem a semente de Deus, como ele tinha a semente de Deus no coração, e devido à promessa de Deus, eu ter me firmado nela e ter orado por ele, ter lutado por ele, minha mãe também, não só por ele, como toda a minha família, nós temos vigiado, nós temos orado, nós temos feito a nossa parte. Eu acredito que ele ali se reconciliou com Deus, como aconteceu com aquele ladrão lá na cruz, A Bíblia fala que
No momento, haviam 2 ladrões, o Senhor estava no meio deles, e um não reconheceu a glória dele e o criticou. E o outro reconheceu que Cristo era o Salvador, que Yeshua HaMashiach era o Cristo, era o ungido, era aquele que foi enviado e era o próprio Deus que estava ali entre ele para salvar. E se arrependeu e pediu perdão dos seus pecados. E o Senhor Yeshua falou: filho, hoje te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Naquele momento ali, o Senhor deu a ele uma oportunidade de se reconciliar e de ser salvo, né? Ele se arrependeu naquele momento. E eu acredito, né? Não é que a gente, não estou fazendo disso uma regra. As pessoas não podem buscar o último momento, veja bem, para se reconciliar com Deus, para serem salvas. É muito perigoso isso. Quando eu estiver lá morrendo eu vou clamar a Deus. Pode ser que não dê tempo, pode ser uma coisa fatal, né? E a pessoa não tenha tempo de se reconciliar. Mas no caso do meu irmão, acredito que deu, porque ele começou a passar mal, ele conhecia a palavra, eu orei, eu busquei, e eu estava confiando na promessa da salvação dele. Tinha alguém ali lutando por ele espiritualmente, não só alguém como eu, minha mãe e alguns membros da família que têm orado pela família, e que se firmou na promessa que diz: salvarei tu e tua casa. Eu acredito que naquele momento, até pelo relato da filha dele, ele orou e Deus o levou. E por que Deus o levou? Porque Deus sabia que de repente, se ele ficasse vivo, ele ia voltar a fazer as coisas erradas, ele não ia conseguir se firmar na fé. Então Deus sabe de todas as coisas. Mas o que eu quero falar para você? Que a gente tem que focar na nossa família, nós temos que orar para que a promessa de Deus se cumpra, né? Para que Deus cumpra a promessa dele de salvação, porque o corpo aqui, isso tudo aqui passa, esse mundo passa, e a verdadeira salvação não é só a cura de um corpo, não é a pessoa ter um resultado terreno, é a vida eterna. É muito sério isso. E ainda que ele tenha partido, ainda que nosso familiar às vezes parta até um pouco mais cedo, mas é importante que ele parta na presença de Deus e que ele tenha tempo de se reconciliar com Deus, né? E nós podemos também orar aqui, temos que orar, claro, para Deus guardar a nossa casa. Às vezes as coisas acontecem da gente focar mais, falta da gente focar mais, de orar mais pela proteção da nossa família. E amanhã domingo, 19 horas, estarei na comunidade evangélica Machia, fazendo uma oração forte pela família e pedindo a Deus também, além de estarmos buscando o Consolador, que é o Espírito Santo. No domingo do Espírito Santo, ele vai consolar os corações que se encontram tristes, vai estar fortalecendo aqueles que estiverem vivos, né? Além disso, nós vamos estar ali clamando forte a Deus, e eu tenho a certeza que Deus vai ouvir a nossa oração pela nossa família, e nós vamos estar fazendo ali também a unção da proteção, a unção com óleo, que representa o Espírito Santo, e pedindo a Deus para nesse final de ano não permitir que nenhum familiar nosso pereça, sofra, que nenhum mal entre na nossa casa ou na nossa vida, que Deus nos guarde para o ano seguinte, porque a Bíblia diz que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, venha domingo agora, às 19 horas, na Avenida das Alagoas, 1713, receber a unção da proteção. E você que ama a sua família, você vai estar buscando por você primeiramente, porque a promessa tem que começar por você para se estender para a sua família. Você vai buscar a tua salvação e buscar a salvação através da sua vida pela sua família. Você vai ser o canal de Deus para que a sua família seja salva, para que teus irmãos, seus parentes sejam alcançados por Deus. Então, neste domingo, eu gostaria que você estivesse assim conosco lá, tá bom? Às 19 horas, na Avenida das Alagoas, 1713, Gardenia Azul, tá? E eu peço que você ore por mim, ore pela minha família. Eu aguardo por você domingo agora. Não deixe de buscar a Deus, não. Feliz Natal para vocês mais uma vez. Que Deus guarde e proteja vocês de todo mal, tá bom? Deus abençoe.